Estar certo em uma discussão é incrível, não é? Você já passou pela experiência de estar discutindo com alguém e ela finalmente fala... Tá, tudo bem. Eu admito, você tá completamente certo. É incrível, né? A gente fica com o ego inflado. Mas o que será que acontece com a relação em momentos assim? Muita gente tem sérios problemas em divergir. Seja tendo aquela famosa DR, ou então não concordando muito com seu amigo ou colega de trabalho. E muitas vezes o problema maior tá nessa busca de estar certo nessa discussão. Mas, Rafael, não é isso. Discutir não é a gente argumentar até entender quem é que tá certo e quem é que tá errado? Bem, não necessariamente. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente pode ter discussões um pouco mais saudáveis. Saudações, sou Rafael Bauti, seja muito bem-vindo aqui no Inner Innovation. E nesse vídeo eu vou te mostrar que você pode acabar saindo perdendo mesmo quando você ganha ou acha que ganhou uma discussão. Buscar estar certo não é a mesma coisa de você mostrar a sua opinião, sua perspectiva sobre um determinado assunto. É acreditar que existe, de fato, certo e errado nas relações humanas. Mas percebe que, de maneira geral, as discussões elas estão muito mais num campo onde se tem expectativas e quebra de expectativas do que daquilo que, de fato, é uma certeza. Eu esperava que você me desse um presente de Dia dos Namorados, mas você nem se lembrou de mim e por isso eu tô chateado. Quebra de expectativa. Como assim? Você vai viajar sozinha com suas amigas? Isso não é coisa de namorada minha, não. Quebra de expectativa. Você não pode ficar com o Fábio, nós já namoramos. Quebra de expectativa. Ei, pare de fazer barulho que tá me incomodando. Quebra de expectativa. Nessas situações, as pessoas acabam brigando porque tendem a trazer argumentos mostrando que a outra pessoa está errada. É errado fazer barulho, é errado ficar com ex-namorado de amiga, é errado viajar sem um namorado, e é errado não se lembrar ou presentear a namorada no Dia dos Namorados. Mas, na verdade, não existe certo ou errado nas relações humanas. Existem contratos, por assim dizer. Aquilo que as pessoas negociam, mas a coisa ainda fica mais problemática quando a gente pega um contrato que está flutuando no campo social e a gente acredita que está falando da mesma coisa. É o que acontece, por exemplo, no que se implica na relação, na estruturação de um casamento. O que é o casamento? É o que eu penso? É o que você pensa? É o que o padre falou? É o que está escrito na revista ou o que está descrito no último best-seller? Então, não só o fato das pessoas terem percepções diferentes do que é o casamento, mas muito comumente, por a gente pegar isso emprestado do social, a gente não se dá o trabalho de pensar o que é isso para mim. O que é o casamento para mim? O que nesse tipo de relação faz sentido para mim ou não faz? Ser casado é morar junto? Ser casado é não trair? Ser casado é dividir uma cama? Ora, então se eu moro numa casa, eu tenho meu quarto e minha esposa tem um outro quarto, isso não se configura como casamento? Veja bem, a gente tem uma série de questões que podem ser pensadas e discutidas e que não vêm prontas. E se num casamento uma das partes briga com o outro porque diz: como assim? Nós precisamos dormir junto, porque ser um casal é dormir junto. Percebe que isso vem de uma instância que sai do sujeito, que sai da relação do casal. Vem de fora. É discutir como se existisse uma resposta para o casal que vem fora do casal. E historicamente nós temos essa imagem, como eu falei, é o padre falando, é o que está escrito no blog, é o último best-seller sobre casamento. Sempre tem algo externo nos dizendo como que as coisas devem ser e quando a gente não se ajusta a essa coisa, nós temos que nos adaptar. Emblemático como o leito de Procusto da mitologia grega, onde tem uma cama e aí você tem que entrar direitinho naquela cama. Se você tem a perna maior, então que corte suas pernas para que você se ajuste nessa cama. Portanto, buscar estar certo é muitas vezes opressor numa relação. E você sabe disso, porque mesmo quando você sai certo e se sentindo bem por estar certo na discussão, a relação sempre perde. A relação se desgasta emocionalmente. Não há aproximação entre as partes. Há
o afastamento. Bem, geralmente, né? Deixa sua opinião aí nos comentários. Quando isso acontece com você, como que fica a relação? A relação fica melhor ou há um distanciamento emocional? Agora, ser assertivo passa por outro lugar, por outro campo. Primeiramente, entender o que é que nós sentimos, o que é que nós precisamos. E então demonstrar isso para o outro. Isso pode, e de preferência que seja a priori, antes das situações acontecerem, que você seja proativo nisso. Por exemplo, Amor, Dia dos Namorados tá chegando, é uma data que eu gosto muito. O que a gente pode fazer junto pra gente comemorar? construção da relação. Assertividade não vem do certo, mas do que sentimos. Sentir nunca é certo ou errado. Apenas é. Pode ser modulado, pode às vezes estar um pouco desatualizado, um pouco confuso, mas é uma outra história, isso não é estar errado. Agora, o que é que nós vamos fazer a partir daquilo que sentimos? Aí é a nossa responsabilidade. Porque se para você é importante viajar sozinha com as suas amigas e você vive um relacionamento onde isso por algum motivo não é possível, é sua responsabilidade ficar ou não nessa relação. Ser responsável com o seu desejo. Se trata menos de convencer o outro que não tem problema e mais de pensar se essa relação faz sentido ou não para você. É claro que com isso eu não estou querendo dizer que qualquer divergência é suficiente para que um casal, rompa a sua relação. É importante que se tenha um diálogo, mas você precisa se perguntar, o outro ele está disponível para o diálogo ou não? Porque às vezes a gente ajuda as pessoas a serem mais assertivas, mas do outro lado há algo intransponível, uma pessoa que não está disposta ao diálogo. E isso pode acontecer. Então cabe para essa pessoa que busca o diálogo, que busca mostrar o que sente, que busca mostrar suas necessidades, decidir se vai ficar neste lugar, nesta relação, ou se ali não é o lugar mais adequado para ela. O primeiro passo para você ser mais assertivo é, de fato, autoconhecimento. Compreender as suas emoções, compreender as suas necessidades, inclusive necessidades afetivas. Eu até diria que principalmente suas necessidades afetivas. E aí, então, comunicar ao outro, não o que ele deve fazer, não o que ele não pode fazer, mas comunicar ao outro o que você sente e o que você acha que poderia te ajudar a suprir essa sua necessidade. Então, escutar o outro, saber escutar o outro, se ele tem essa disponibilidade, se ele quer, se faz sentido para ele resolver isso através da via que você está propondo. E aí pode acontecer de vocês terem ideias diferentes. Por exemplo, quero comemorar o nosso aniversário de casamento. O que você acha da gente fazer uma viagem para a praia? Vamos supor, você diz. O outro, ele pode simplesmente não te dar ouvidos, ou não querer, ou falar não quero comemorar, ou não falar nada, enfim. Ou ele pode estar no campo, beleza, vamos comemorar, mas eu não quero viajar para a praia, eu quero fazer uma outra coisa. Então, você precisa entender se essa divergência ela está na sua proposta de resolução e se vocês vão ter um conflito aí, ou se está na premissa, se isso que você está propondo de comemorar não faz sentido para essa pessoa, por algum motivo. Se for um conflito, se vocês precisarem trocar ideia e discutir, ter essa resolução de conflito, tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar indicado aqui no card, que vai ajudar vocês a seguirem com estratégia a resolução de conflitos, vai ajudar demais. E ser assertivo é também saber lidar com a sua frustração quando o outro não quiser fazer aquilo que você está propondo. Não coloque no outro a responsabilidade, não diga para ele, inclusive não acredite nisso. Elabore essas questões com você sobre a sua autonomia. Não acredite que o outro é o responsável por suprir as suas necessidades. Não tente demonstrar que ele está errado por isso. Independente da relação que vocês têm hoje, contratos muito rígidos, opressores de relacionamento, desgastam a relação, deixam as pessoas irritadas, mesmo quando ainda estão apegadas, mesmo quando ainda tem amor, mesmo quando tem afeto, mesmo quando tem apego, até dependência emocional. Eu acho que você não quer se manter numa relação por ter uma dependência, mas viver uma relação infeliz, uma relação opressora, uma relação com muitos deveres que vão cercear
o seu desejo, a sua possibilidade de fazer as coisas que você gosta e que te fazem bem. Porque, de maneira geral, isso gera infelicidade no casal. Ou infelicidade na relação com seu amigo ou com um colega de trabalho. Então, você já se decidiu se você prefere estar certo ou ser assertivo? Deixe aí nos comentários que eu quero ouvir sua opinião sobre o assunto. Vou ficando por aqui. Até a próxima.